continuando a narrar a história de Aparecida. A partir do primeiro surto psicótico que ela teve, até a alta psiquiátrica, depois de um pouco mais de um ano, como disse, mesmo que a médica tivesse dito que ela estava curada, eu não tirava o olho de Aparecida. Qualquer coisa que lembrasse a Aparecida de antes me deixava com medo da volta da doença. E o que mais eu tinha medo começou a aparecer uns 7 meses depois que ela tinha parado de tomar o remédio. Não foi de repente, assim, de um dia para o outro, já estava voltando aos poucos, desde que ela parou com os remédios. Ela foi recaindo devagarzinho e parecia que só eu que estava percebendo. Até o médico lá do posto de saúde, ao me ouvir dizendo que estava morrendo de preocupação, falou na minha cara que era eu quem estava vendo coisas, que era eu quem tinha que estar fazendo o tratamento. Por mais ignorante que eu seja, do mesmo jeito que deu para ver quando o remédio começou a fazer efeito, estava dando para ver que ela estava ficando doente de novo. Será que eles queriam que eu fingisse que não via? Será que se eu fechasse meus olhos ela não ia voltar com aquele inferno? No começo do tratamento, demorou para a gente ver quando o remédio começou a fazer efeito. Mas aos poucos ela foi melhorando e ficou bem melhor do que era antes, do que tinha sido a vida inteira. Depois que parou com ele, conforme o tempo foi passando, voltou a recair, a não conseguir estudar. Suas notas foram abaixando e mais uma vez ela levou bomba e quis sair da escola. Ela estava indo tão bem que insisti que ficasse até a gente conseguir que ela voltasse para o tratamento. Com a ajuda de uma amiga, de outra amiga, conseguimos um atendimento com um psiquiatra, que se dispôs a cobrar bem baratinho pela consulta. Fomos lá e ela adorou o médico e o lugar, dizendo que lá sim ela ia ficar curada, que ia ir num consultório muito chique e no centro da cidade. Só que ele não dava remédio. Era um psiquiatra que fazia psicoterapia e era preciso pagar toda semana. O que era muito para nós, mesmo sem ter de onde tirar, coloquei ela para fazer o tratamento com ele. Depois de algumas semanas eu fui junto e contei que ela tinha voltado a inventar histórias, a acusar colegas e professores, a não querer comer e ficar escondida no quarto, a dizer que estavam vigiando ela. Ele não acreditou em mim, nem mesmo quando eu disse que ela já estava colocando os panos na janela de novo. Quando a gente descobriu, ela já tinha saído da escola e ficava andando pelas ruas, sem rumo, durante o horário das aulas, abraçando e conversando com os postes, como me disse uma vizinha. Nas terapias, chegava bem atrasada nas sessões. Um dia, ao ir pagar pelas sessões, ele me disse que ela estava chegando quando já estava próximo do horário de terminar a sessão. Perguntei por que ela estava fazendo aquilo, que não era justo, que a gente estava fazendo um sacrifício muito grande para pagar aquele médico. Aí ela respondeu que era para escapar de alguém que ficava seguindo ela pela rua. Para fugir dele, ficava dando voltas no quarteirão. Mesmo com tudo isso, ele continuava dizendo que ela estava cada vez melhor. Não era verdade. Decidi não esperar mais e levar ela num médico que cobrava caro, mas que diziam ser o melhor da cidade. Ela não queria ir, dizendo que não tinha nada, que estava bem. Só que depois de uns dias, ela me chamou desesperada no seu quarto. Ao perguntar o que estava acontecendo, ergueu a blusa e disse que tinha alguma coisa mexendo dentro do corpo dela, que estavam tentando colocar objetos dentro da barriga dela. Não dava para esperar mais. Depois que eu contei toda a história dela, por mais de uma hora, o psiquiatra começou um novo tratamento, agora com um medicamento mais moderno, que não tinha tantos efeitos colaterais. Depois de uns 2 meses, mais ou menos, ela começou a melhorar novamente. Voltou a estudar, a tomar banho, cuidar das roupas, a alimentar-se normalmente.
Tudo voltou a melhorar, até que no final daquele ano, a filha mais velha se casou. E novamente, mesmo com a medicação, Aparecida voltou a recair. Não quis ir mais para a escola e voltou com a mesma conversa de antes, que o professor ou professora estava tentando atacá-la. Falamos para o médico e ele disse que era para ver se ela estava realmente tomando o medicamento. Com jeitinho, meu marido conseguiu que ela confirmasse que não tomava mais o medicamento, que já estava muito bem. A gente procurou e encontrou os comprimidos escondidos embaixo do colchão. Tivemos que dar o remédio na marra, só que parecia que ele não fazia mais efeito. Em alguns dias até acordava bem, mas em outros dias já acordava atacada. De repente, para piorar, começou a sair de casa, a não contar para onde ia e chegar tarde. Se ia em algum lugar, levava horas para voltar, mesmo que esse lugar fosse ali perto. Para piorar, começou a conversar com gente que só ela via, a brigar com essas pessoas, a rir sozinha. Quando via que alguém se aproximava, parava. Se a gente perguntava com quem ela estava falando, dizia que estávamos ficando doidos, que não estava falando com ninguém. O médico aumentou a dose do remédio, que ele mesmo chegou à conclusão de que estava muito baixa para ela. De 2 miligramas passou para 4 e depois para 6. Melhorou um pouco, mas dormia muito, acordando sempre perto de meio-dia. Uns dias ela comia bem, em outros parava de comer, igual fazia quando era criança. Podemos dizer que, mesmo assim, ela estava vivendo melhor, quase como uma pessoa normal. Terminou a 8ª série e decidiu fazer o 2º grau naquela mesma escola, um ano letivo em 6 meses, como havia feito desde que entrou lá, para tentar recuperar o tempo perdido. Só que não tinha 2º grau de dia e ir para a escola à noite era um grande problema. Tinha dia que ia feliz para a escola, tirava notas boas, gostava dos professores e colegas. Em outros, reclamava de tudo e de todos. O que sei é que o tempo foi passando e ela já estava com mais de 17 anos. Mais uma vez, quando a gente achava que tudo estava indo bem, descobrimos que ela havia parado de estudar havia algumas semanas e nada fez com que ela voltasse para a escola. Mesmo sem ir para a escola, ficando o dia inteirinho trancada no quarto, dizia que estava se preparando para um vestibular de medicina, parecendo cada dia mais estressada, reclamando que não estava conseguindo se preparar para um curso tão difícil. A gente não sabia mais o que fazer e nada que a gente falava ou fazia adiantava. Depois, resolveu que ia arrumar um emprego, fez a carteira de trabalho e começou a procurar um serviço. Mas só queria emprego onde o salário fosse alto e as exigências estavam muito acima do que ela poderia fazer. Voltava para casa frustrada e zangada. Não entendia por que não passava nas entrevistas. Por que não lhe davam uma chance de obter o primeiro emprego e assim ter a experiência exigida? Um dia, queimou todos os documentos. Perguntei por que tinha feito aquilo e me respondeu que não serviam para nada, já que ninguém queria lhe dar uma oportunidade de trabalhar. Quando a irmã anunciou que estava grávida, Aparecida não quis mais tomar seus medicamentos. Ficou uns 15 dias sem aceitar, e se a gente insistia, vomitava. Eu já estava sem forças para insistir. Não queria se alimentar e nem tomar banho. Estava impossível ficar perto dela. Uma vez o pai enfiou ela na marra dentro do chuveiro. Ela reagiu aos berros, dizendo que ia chamar a polícia. Naquela noite ela não dormiu e não deixou ninguém dormir. Gritou o tempo todo pedindo que calassem a boca, que fossem embora. Trancou a porta do quarto pelo lado de dentro e ficou em pé atrás da porta, para não deixar ninguém entrar. Só de madrugada, depois que o pai foi acalmando ela, foi que ela abriu a porta e que conseguimos entrar. Estava encolhida atrás num canto e pedia que fizéssemos aquelas pessoas pararem de falar mal dela. Demorou,
mas conseguimos fazer que tomasse o medicamento. Quando o bebê da irmã nasceu, ela passou a também querer um filho. Reclamava, dizendo que não tinha ninguém. De vez em quando olhava para mim e dizia: Mãe, você não tem nada que reclamar. Já tem marido e tem filhas. E eu que não tenho nada. Uma vez pediu para o pai comprar um marido para ela. Depois de algum tempo, começou novamente a sair, dizendo que arrumaria um namorado e um filho. Quando voltava, dizia que um fulano ficou olhando muito para ela, que mais um pouco ele tinha feito sexo com ela, no meio da rua e na frente de todo mundo. Era uma situação que deixava a gente sem saber o que fazer. Não tinha como amarrar uma mulher daquele tamanho dentro de casa. Além disso, nós dois tínhamos que trabalhar todo dia. Senão, de onde que a gente ia tirar o dinheiro para viver? Tinha vez que não tinha jeito e alguém tinha que ir atrás dela. Uma vez, depois de procurar um dia todo, quase de noite, um homem reconheceu ela dormindo em uma praça perto de casa. Achou até que ela estava morta e foi correndo avisar para nós. A partir dali, resolvi parar de trabalhar de vez e ficar vigiando ela o tempo todo. Só que ela sabia me enganar, como sabia. Quando eu dava conta, já estava longe. A gente vivia com medo de que ela sumisse ou que trouxesse algum mau elemento para dentro de casa. Por causa disso, a gente resolveu mudar para um lugar mais distante da cidade, na área rural. Longe do movimento, a gente esperava ser mais tranquilo. O quintal era grande e ela poderia ficar andando lá mesmo, sem precisar sair para a rua. E o aluguel era bem mais barato do que na cidade. Chegando lá, ela soltou toda a loucura que ainda segurava. Se antes ela ainda controlava um pouquinho, ali, sem ninguém para ficar olhando, ela falava sem parar. Odiou o lugar, reclamando o tempo todo que aquilo ali não era vida. Uma coisa que eu acho importante dizer era que durante todo o tempo em que ela ficou doente, de vez em quando ela melhorava, a gente se enchia de esperança para depois, do nada, voltar ao que era antes. A gente dizia que quando ela voltava a ficar ruim, tinha voltado à estaca zero, mas não era não, voltava sempre um pouco pior do que estava antes. Os tempos bons também foram ficando cada vez mais curtos e os ruins mais demorados. A gente vivia de acordo com o humor de Aparecida e a vida dela, assim como a nossa, era feita de altos e baixos. Um dia ela comia bem, tomava banho, saía fazer uma caminhada, fazia os seus planos, dizia que quando estivesse boa ia arrumar um emprego e voltar a estudar. Falava tão bem que a gente acreditava que tudo ia ficar lindo, maravilhoso. De repente ela parava de comer, não saía do quarto, reclamava de tudo. Começava a falar que ninguém prestava, que Deus não existia, que me odiava e assim por diante. E eu queria morrer, porque não aguentava mais aquela vida. Só que não podia nem reclamar, já que fui eu quem foi arrumar a sarna para me coçar. A cada manhã, antes de levantar, a gente se perguntava como a Aparecida ia acordar naquele dia. A gente já sabia que se ela acordasse muito cedo, o dia ia ser duro. Por isso, ninguém fazia barulho perto do quarto dela para ver se ela ia acordar lá pelo meio-dia. Diferente das outras crianças e adolescentes que a gente conhecia, a Aparecida não exibia nenhuma qualidade que, vamos dizer, compensasse os trabalhos que ela dava. Sempre que abria a boca, era para fazer algum comentário maldoso a respeito de alguém. Só falava coisas negativas. Um era burro, outro imbecil, outro desgraçado. Este era o palavrão preferido. Isso assustava todo mundo e fazia com que ninguém quisesse ficar perto dela. Não vou mentir, já que tinha dia que parecia até tentar ser agradável, mas ainda se queria alguma coisa. Só que em outros, do nada e sem que a gente estivesse esperando, começava a xingar, a dar coice em todo mundo. Em mim, principalmente,
a pessoa por quem, na maior parte do tempo, ela demonstrava muito rancor e desprezo. Sentia prazer em me chamar de desgraçada. Quando ela teve os primeiros sinais claros que estava ficando louca e começou a ouvir coisas e sentir que mexiam no corpo dela, ela passou a aceitar que tinha alguma coisa que não podia fugir ou controlar, mesmo que tentasse. Passou a também a agir diferente. Quanto mais ficava em crise, mais me tratava bem. Era até um pouco carinhosa. Conversava comigo, coisa que antes não fazia. Também não parecia ter aquela superioridade que me fazia realmente me sentir uma escrava, como ela havia dito. Não me xingava e me chamava de mãe. E aí, conforme ela ia melhorando, voltava a me tratar mal, a me chamar pelo nome, a gritar que eu pensava que era muita coisa, que era muito inteligente, mas que não passava de uma débil mental, uma louca fugida do hospício, uma desgraçada, uma petulante. Confesso que fui olhar no dicionário o que significava aquela palavra petulante. Até que um dia meu marido me disse que parecia que eu queria que ela ficasse em crise só para que ela me tratasse bem, que era eu que ficava atazanando ela, até que ela entrasse em crise. Me assustei com aquilo, disse que ele estava errado, mas comecei a prestar atenção e vi que ele podia estar certo. E não era difícil fazer com que ela entrasse em crise. Precisava só mandar ela comer, tomar banho, fazer alguma tarefa, tal como varrer seu quarto ou tirar as roupas sujas. Acho que qualquer coisa que a gente mandasse ela fazer, fazia com que ficasse descontrolada. Uma forma de lidar com ela, que descobri que funcionava, era não demonstrar o que eu estava sentindo. Só que às vezes eu me esquecia disso e começava a cantar, por exemplo, coisa que sempre gostei de fazer, ou sorrir, ou brincar com o nosso cachorro. Era só fazer qualquer coisa que logo ela passava a me agredir. Tinha dias que era eu que não estava bem, levantava de mau humor ou estava com algum problema e me fechava, não querendo papo com ninguém. Quando eu estava triste, ela parecia feliz. Assim, fui descobrindo que para que ela ficasse feliz, eu precisava ficar brava, brigando e de cara fechada.